Fala galera, tudo bem? Olha, vou contar uma história para vocês espetacular que aconteceu comigo em 1973 aproximadamente, a carona que eu peguei com o Rei Pelé. Desde pequeno a minha família sempre me colocou nos esportes. De 5 para 6 anos minha mãe me levava no judô lá no Santos, com o professor Alberto, que era um cara bastante conhecido em Santos. Meu pai já havia me levado logo cedo para ver o Pelé jogando. Eu deveria ter 7, 8 anos também de idade. Um fatídico 3-0, que os 3-1 eu acredito que o Santos perdeu para o Saad. O Pelé não jogou absolutamente nada. O Serras, que era um goleiro fantástico que tinha no Santos, tomou um gol do meio de campo. Todo mundo da minha geração lembra desse jogo de futebol, que o Pelé não jogou absolutamente nada, enfim. E de 7 para 8 anos aproximadamente, meus pais optaram por me colocar na natação. Eu não gostava do judô. E eu fui nadar no Saldanha da Gama, na ponta da praia. Do outro lado da cidade, eu morava no Marapé, um bairro mais modesto em Santos na época, onde a gente morava. E todos os dias a minha mãe me levava para natação, eu e a minha irmã, com 7, com 8, com 9 anos, todos os dias, 6 horas da manhã, com calor, com frio, ela nos levava para nadar no Saldanha com água gelada, porque naquela época não tinha aquecimento nas piscinas, né? Enfim, e o tempo foi passando, e as coisas fui crescendo, fui estudando, fui melhorando na natação, passei para a equipe de competição, e com 13 anos, com 10 para 11 anos, eu já comecei a ir para natação de ônibus. Minha mãe me levava no ponto de ônibus, no Canaã, na Pinheiro Machado, ali perto da Vila Belmiro. Eu pegava um ônibus número 23, que existe até hoje. Ele ia até a ponta da praia, só que naquela época ele não ia até a balsa. Naquela época ele entrava um pouco antes dos clubes e nós tínhamos que descer ali e ia caminhando até o clube. Uma distância de uns 600, 700 metros aproximadamente. Na volta era a mesma coisa. Nós voltávamos do clube até o ponto de ônibus, passávamos em frente do museu de pesca sempre, todos os dias. Eu e meus amigos que morávamos mais distantes do clube. E para pegar o ônibus de volta, o seletivo número 19, que existe até hoje também, engraçado. E naquela época era um tempo de vacas magras, meu pai ralando para manter a família bacana, trabalhando vários empregos. Ele era professor, trabalhava na Petrobras, pouco parava em casa, era uma ralação. E às vezes a gente pegava o dinheiro do ônibus, a gente pedia carona na rua. Pedia carona, e às vezes a gente conseguia uma carona até o Canal 3, até o Gonzaga, e aí a gente ia andando a pé, e sobrava um dinheirinho para tomar um refrigerante na escola. A gente fazia isso, eu e meus amigos, da natação do Saldanha naquela época, fazíamos aquilo muito. E eu me lembro que no Saldanha da Gama, naquela época, existia no futebol de sábado um grupo chamado Açougue, porque eles se reuniam para jogar futebol aos sábados, e numa dessas peladas que meu pai foi jogar, ele rompeu os ligamentos do joelho e precisou fazer uma cirurgia no Hospital São Lucas, em Santos, 78, se eu não me engano, 77 ou 78, isso. E ele ficou internado quase 30 dias, porque ele teve que operou os ligamentos. Foi uma cirurgia bastante delicada. E na época o Clodoaldo fez essa cirurgia também. Na mesma época, ficou internado com meu pai no mesmo lugar. Enfim, e num desses dias de idas e vindas para natação todos os dias, chovia, era inverno, tinha acabado de treinar, estava com um casaco, voltando para o ponto de ônibus. Eu era franzino, magro, totalmente diferente do que eu sou hoje. E aí eu vinha caminhando do clube, pedindo carona, usando o polegar o tempo inteiro, pedindo carona, em frente ao Museu de Pesca, o famoso Museu de Pesca. Vem aquela Mercedes verde água que todo mundo conhecia, e eu não fazia ideia do que eu pedia carona para qualquer carro, e eu meio timidamente balancei o polegar e o cara parou ali na frente.
Aí eu fui correndo, quando eu olhei para dentro, Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, acreditem se quiser, o Rei Pelé parou para me dar carona. Aí eu timidamente falei, não, pelo amor de Deus, eu tô todo molhado, o guarda-chuva está molhado, não precisa, não precisa. Entra aí, garoto, entende? Eu entrei no carro dele, e ele falou, perguntou onde eu morava. Eu falei, eu moro no Canaã. Ele falou, olha, mas eu vou entrar na Conselheiro Neves. Eu falei, não tem problema absolutamente nenhum. E fui conversando com ele. Era muito moleque, pequeno, cheio de timidez, todo encolhido dentro do carro. Cara, eu tava do lado do maior jogador de futebol do mundo de todos os tempos. Tem ideia do que é isso? Tem noção do que é isso? Aí nós fomos conversando, ele falou, olha, me deu, isso eu lembro muito bem que ele falou, caramba, é inverno, frio, você caminhando na chuva, jamais deixaria de te dar carona. E aí a conversa foi correndo, e eu falando do meu pai, falando do Clodoaldo, que meu pai jogava bola, e pô, dá parabéns pro seu pai, porque pô, você é um menino esforçado, mantém assim, tal, e quando eu vi, cara, ele já estava entrando no Canaã, me levando na porta da minha casa. Ele entrou ali no Canaã, na época eram 2 mãos para pegar ali para dentro do Marapé. Eu sei que quando eu percebi, ele já estava na porta da minha casa, parado, minha mãe fazendo faxina na frente da casa, não acreditou quando o cara parou com aquele carro ali. Aí ele puxou uma valise que ele tinha, uma bolsa 007 que ele tinha na porta, no parte de trás do carro dele, tirou uma medalha comemorativa dos 1000 gols que ele mandou fazer, 1000 medalhas da queda. Ele falou, olha, eu ia entregar essa medalha para um amigo meu, mas eu vou dar de presente para você. Cara, ó, até me arrepia de falar isso. Eu vou dar de presente para você. E como lembro, nossa, cara, eu desci do carro extasiado, e durante muito tempo eu levava a medalha para a escola e mostrava para os meus amigos, e eu nunca mais encontrei o Pelé na minha vida, nunca mais tive a oportunidade de chegar perto dele, de conversar com ele. Mas aquele dia foi um dos dias mais marcantes, isso faz 40 anos, e eu lembro com exatidão de tempo e espaço, tudo, cara, e foi sensacional. E aí eu desci do carro dele, enfim, e ele foi embora. Só que essa medalha, com as mudanças de residência, meu pai foi melhorando na vida, a gente foi morando em casas maiores e com a visita de amigos, enfim, meu pai guardava essa medalha junto com as moedas que ele colecionava de outros países. Um dia essa medalha sumiu da minha casa, é uma coisa que eu guardo uma mágoa, porque eu sei quem carregou, mas isso pouco importa, né? O que importa é essa recordação fantástica que eu tenho de uma história que pouca gente pode contar no mundo, que é de ter pego uma carona inusitada, não programada, com o maior jogador de futebol de todos os tempos, o Rei Pelé. Então, é isso, galera, espero que vocês tenham curtido essa história, tá guardada aqui no peito, dentro do peito, e se um dia o Rei Pelé escutar eu falando, eu tenho certeza que ele vai lembrar dessa história com carinho, e eu desejo que ele tenha vida longa, como eu escrevi no meu blog, eu vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo depois, vida longa ao Rei, beleza? É isso. Depois eu venho com mais histórias para contar aqui no canal para vocês. Valeu!